Está começando o Papo de Jovem Advocacia, o podcast que fala a língua do jovem advogado. E hoje eu estou aqui na área previdenciária, trouxe uma convidada para vocês que tem anos de experiência, a doutora Amanda Cravchinchim. Doutora, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui até Joinville enfrentar essa chuva para conversar um pouquinho com a Jovem Advocacia. A minha primeira pergunta é como é que eu te chamo? Pode me chamar de Amanda. Pode me chamar de Amanda, sem problema. Vamos lá. Eu tenho uma primeira questão para falar contigo que é pro advogado previdenciário. Como manter a sanidade mental lidando com o sistema do meu INSS? A pergunta é difícil. Olha, manter a sanidade mental é um dia de cada vez. Não deu certo hoje, amanhã tenta de novo, uma hora ele funciona. E aí, quando estiver funcionando, aproveita e protocolo o máximo de coisas possíveis, porque ele vai falhar de novo. E não existe uma alternativa hoje, né? Fora o sistema ali, o site. Não, na via administrativa, a gente depende tanto do INSS digital, que é a parte ali para o advogado, quanto do meu INSS. Aí, assim, às vezes, quando é alguma coisa muito urgente, alguma coisa assim, às vezes a gente vai na agência. Ou você, quando é um prazo fatal, alguma coisa assim, aí é sempre importante a gente lembrar de registrar essa indisponibilidade do sistema, né, o dia, a hora certinho, a disponibilidade, para depois, quando voltar, você cumprir o prazo e demonstrar que, de fato, você não cumpriu na data que era necessária por indisponibilidade do sistema. Uma dica valiosa. E como é que faz esse registro? Com print. Print de tela, Tira suficiente? print. Em última análise, você pode também fazer uma reclamação na ouvidoria, mas tirando os prints ali costuma funcionar bem. Ai, que legal, bem interessante essa dica. E, doutora, me conta um pouquinho da tua história dentro da área previdenciária, como é que tu iniciou na advocacia, se já foi de início a área previdenciária, como é que tu transitou aí? Na verdade, direito previdenciário não tinha na minha grade da faculdade. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina e não sei se atualmente tem. Eu sei que depois teve uma exigência, né, que o previdenciário fizesse parte do currículo, mas quando eu me formei não tinha. E eu lembro que eu fiquei na primeira fase ali, no primeiro, segundo mês, eu fui atrás de estágios. Na época eu trabalhava de carteira assinada, trabalhava num posto de gasolina. E aí o meu primeiro estágio foi num escritório que era cível. Mas eu detestei a área, assim, detestei o trabalho. E aí eu comecei a fazer entrevistas em outros escritórios. E o escritório que eu trabalho hoje, que eu sou sócia hoje, foi um deles. Eu lembro que na época ainda dois escritórios me chamaram, a Crave, onde eu trabalho hoje, e um outro de direito tributário. Só que aí, quando eu fui, de novo, né, depois da entrevista, voltei lá no escritório, conheci a estrutura, eu gostei muito. E aí eu decidi começar. Então, eu já comecei ali no terceiro mês da primeira fase, nesse escritório. Fiz estágio nele a faculdade inteira e acabei virando sócia. Então, eu trabalho lá desde a minha... Desde sempre. Desde sempre, desde que eu botei o pé no direito, eu trabalho com previdenciário. Comecei fazendo ali umas análises de auxílio-acidente na época. Depois eu me envolvi bastante com regime próprio, então eu já tenho essa vivência com regime geral e com regime próprio desde a faculdade, desde o início. Ai, que legal, porque a doutora já tem uma certa experiência já da faculdade para migrar para essa área como advogada. Sim. E como é que tu vê hoje um jovem advogado que não teve essa experiência na faculdade pode entrar na área previdenciária? Olha, eu acho que a primeira percepção que o jovem advogado tem que ter quando ele vai decidir optar pelo previdenciário é identificar se ele gosta muito do direito público. Então, se ele gosta de direito constitucional, se ele gosta de direito administrativo, se ele gosta de política pública, se ele gosta dessas questões sociais. Eu acho que é fundamental que o advogado que queira seguir na carreira previdenciária, ele tenha um lado muito social. Porque se você for um advogado
que é mais focado, por exemplo, nas questões privadas, então uma parte muito empresarial, muito contratual, que eu digo que é o glamour, né? A parte glamourosa do direito, da advocacia. Eu acho que daí foge um pouco do que se propõe o previdenciário. Então, a primeira coisa é saber ter essa percepção. Eu sempre gostei de direito público. As minhas disciplinas, muito embora eu não tivesse o direito previdenciário propriamente dito na grade curricular, sempre gostei muito de constitucional. Eu escrevi um livro de direito administrativo, meu TCC foi sobre administrativo. Então, ter essa percepção que a advocacia previdenciária, você vai lidar com gente mesmo, assim, sabe? Você vai lidar muitas vezes com as mazelas, assim, sabe? Da sociedade. É difícil. Legal. E tem como, eu sei que a advocacia previdenciária ela é muito chamada da advocacia de êxito, né? Tem como, dentro dessa área, tu ter uma previsibilidade financeira melhor? Tem, e eu acho muito legal também a gente lembrar que o previdenciário de 10 anos atrás, ele não é o mesmo previdenciário de hoje. Na verdade, o previdenciário ele muda todos os dias, né? Mas a percepção de previdenciário enquanto escritório, digamos assim, enquanto produtos, digamos, que a gente tem para oferecer para o cliente, não é mais o mesmo, mudou completamente. Antigamente, o previdenciário ele estava muito voltado ao êxito, por quê? Porque a maior parte das ações eram ações revisionais. Então, aquele segurado ele já tinha um benefício, às vezes já estava aposentado, era pensionista, e o papel do advogado, na maior parte das vezes, era conseguir revisar, aplicar uma tese revisional naquele benefício e, caso desse certo, então era um contrato de êxito. O seu João chegava lá no escritório, recebia lá um salário mínimo, tinha uma tese, falava, seu João, talvez caiba essa tese aqui para o senhor. Vamos apostar junto. Se a gente ganhar, o senhor me dá 30%, 20%. Só que isso mudou muito ao longo do tempo. Depois, o previdenciário ficou muito envolvido com a concessão dos benefícios propriamente ditos. Então, muita questão de tempo especial, tempo rural, aqueles períodos que a gente chama de períodos controversos, onde é necessária uma maior dilação probatória. Então, ganhou muita força a advocacia também nesse aspecto. E aí, alguns escritórios, alguns advogados já tiveram essa ideia de começar a cobrar para fazer uma análise, de começar a cobrar para dar entrada num benefício. E isso foi, claro, culturalmente, né, ganhando força. Em 2019, com a reforma da Previdência e com a chegada de várias regras novas de transição, então, um produto que levou muito destaque, que a gente consegue trabalhar muito bem com ele para a entrada de honorários já sem depender do INSS, sem depender da Justiça, é o planejamento previdenciário. Então, hoje, o jovem advogado que se dedicar a estudar e ir a fundo nos planejamentos previdenciários, você consegue já, no primeiro momento do atendimento, fechar um contrato, receber por isso, porque é um trabalho extremamente especializado, que vai trazer uma vantagem gigante para o segurado, porque ele vai saber qual o melhor momento para se aposentar, se existe algum tipo de procedimento que ele pode fazer antes da aposentadoria que garanta um melhor benefício para ele. Outra coisa que você pode fazer junto com o planejamento, que agrega valor ao teu planejamento, correção de CNIS, né? Para quem não sabe, o CNIS é o principal documento dentro do direito previdenciário, como se fosse uma base de dados do INSS e essa base, na maior parte das vezes, apresenta alguns indicadores que exigem correção. Então, o jovem advogado que se dedica, que às vezes não tem tanta experiência com processo judicial, tem às vezes um pouco mais de receio de trabalhar no judicial, tem medo de sucumbência, de custas. Então, se você se dedica a atender bem o cliente, trabalhar o teu fechamento, fechar contratos de planejamento previdenciário, agregando valor com correção de CNIS, você com certeza tem uma previsibilidade de ganho já no início, sem depender de nenhum tipo de processo, seja administrativo, seja judicial. Que legal, bem interessante. Até me veio uma dúvida que lançaram no grupo agora, que tu falou de correção de CNIS, de dificuldades, na questão do PPP.
né? Que o PPP é necessário para aposentadoria. O pouco que sei é isso, né? Então, como é que a gente consegue fazer para uma empresa que já faliu? Tá. Quando a empresa não existe mais, independentemente de qual seja o motivo, se faliu ou fechou, enfim, nós temos 2 institutos relativos a empresas que não existem mais. Tanto a prova emprestada, ou seja, aquela empresa ela não existe mais, mas em algum momento, algum empregado, algum colaborador dessa empresa conseguiu, seja um LTCAT ou um PPP, e aí esse mesmo segurado, que é o teu cliente, né, que trabalhava nessa empresa, pode usar a prova emprestada para o seu caso. Então, a primeira coisa, o advogado tem que provar que, de fato, essa empresa não existe mais e que um outro funcionário dessa empresa, que trabalhava na mesma época, estava sujeito às mesmas condições, à mesma atividade, conseguiu essa prova naquele momento. Então, o meu cliente, que não tem essa prova, pode utilizar a prova emprestada. Ou o segundo instituto, que é a perícia por similaridade. Então, o colega advogado, ele pode buscar num banco de laudos que nós temos tanto na OAB, no site da OAB, quanto no site da Justiça Federal, existe o banco de laudos, e procurar uma empresa que seja similar àquela que a atividade era desenvolvida ou pela atividade. Eu era açougueiro numa empresa de corte de aves, estava exposto a frio. Então, você busca uma outra empresa, um açougue similar àquele, na mesma época, e demonstra que a empresa não existia mais e usa o laudo por similaridade. Nossa, que interessante. Nunca tinha pensado nessa possibilidade. A gente discutiu bastante ali no grupo isso. E realmente, assim, ó, muito, muito interessante essa dica. E, Amanda, como é que a gente faz para captar o cliente no previdenciário? Qual a melhor forma? Captação, quem sabe não seja a palavra correta, porque a gente esbarra ali na ética da OAB, né? Mas como é que a gente faz para encontrar esse cliente do previdenciário? Olha, aqui a gente tem que, assim, dar a resposta que todo mundo espera, né? Aquela que é a mais confortável, digamos assim. E aquela resposta que a gente sabe que na prática é o que funciona mesmo, né? Não que uma não exclui a outra, mas eu vejo que quando o cliente vem dessa segunda maneira que eu vou falar, ele é a gente chamaria hoje no marketing digital da lead quente. Então, a primeira, claro, hoje o jovem advogado, ele tem que estar na internet. Você querendo ou não, você tem que estar na internet, seja no Instagram, seja no Facebook, no YouTube, no TikTok, porque no previdenciário nós temos aí uma possibilidade gigante de clientes dentro do TikTok. Então, se você produz conteúdo de forma séria, como trabalho mesmo, assim, que se propõe, vou gravar 3 vídeos na semana sobre aposentadoria especial, vai vir cliente atrás de você, tá? A gente não pode esquecer essa parte. E o outro, só que, é claro, é importante que você tenha atendido pelo menos um cliente, digamos assim, que é a indicação, né? Que é a boca a boca, que no previdenciário a gente vê que é o que, assim, se você prestou um serviço de excelência para um segurado, às vezes você nem concedeu o benefício, mas você estava disponível sempre que ele te procurou, prestou contas do processo, conversou com o cliente, deu o passo a passo do que seria feito. Mesmo que você não tenha tido êxito, esse cliente ele se sentiu respeitado, se sentiu acolhido e ele vai te indicar. E um segundo cliente que vem por indicação é muito bom. Você já rompe a barreira da confiança, porque é como se fosse uma carta de recomendação. Não, eu fui lá porque ela me deu atenção, ela resolveu o meu problema. Então, claro, para atrair clientes, eu acho que hoje em dia a rede social, né, indiscutivelmente, o Google, enfim, mas também prestar um serviço de excelência, sobretudo em relação ao cliente, porque às vezes, e eu vejo que isso acontece principalmente com o jovem advogado, às vezes a gente quer ser um ponte de Miranda, né? A gente quer fazer a melhor petição inicial, a gente quer, sabe, assim, escrever um tratado maravilhoso num requerimento administrativo, é legal, mas se você quer ter sucesso na advocacia, trate bem quem paga suas contas. E quem paga suas contas é o cliente. Então, é o inverso, né? Não é na petição ali que tu vai dar o teu melhor, na verdade, é no atendimento ao cliente. Exatamente.
Legal. E falando, o que que é melhor hoje, o geral ou o regime próprio para a atuação do previdenciarista? Olha, a minha bandeira é que o advogado previdenciarista tem que ser completo. Por quê? Se você faz só o regime geral, e aqui quem trabalha só com regime geral já deve ter respondido assim para um cliente. O cliente foi lá e perguntou: você pode dar uma olhada no meu caso? Eu sou servidora do município. Ah, não, eu não atendo servidor, eu só atendo INSS. Só que às vezes era uma dúvida super simples. E aí esse cliente, você não atendeu, ele tinha às vezes uma esposa que era do regime geral, ou ele tinha um outro colega que trabalhava numa empresa pública e era do INSS. Então eu acho que hoje não existe o melhor, eu acho que eles se complementam. É importante a gente lembrar que se eu trabalho com planejamento, por exemplo, e fecho as portas para o planejamento no regime próprio, eu estou perdendo 50% dos meus clientes. Se eu já faço o planejamento no regime geral, por que não fazer também o planejamento no regime próprio? É o dobro de clientes que eu posso atender, é o dobro de receita que eu posso ter. Então, acho que não existe melhor. Eu acho que eles se complementam. Em termos de conhecimento, o regime próprio acaba sendo um pouco mais especializado, porque ele vai ter ali uma legislação, né, específica, mas, sem sombra de dúvidas, hoje, quem trabalha com regime próprio também consegue ter alavancar de forma muito importante a advocacia, principalmente em termos financeiros. Que bom, que ótimo. E quando a gente fala de jovem advocacia, a gente fala que o jovem advogado ele tem muito tempo, né? O velho advogado, ele não tem mais o tempo que o jovem advogado tem. Então, a gente sempre trata como é que o jovem advogado pode ter o melhor aproveitamento desse tempo absurdo que ele tem hoje. Para quem está iniciando no previdenciário esse mês, amanhã, vai ver o teu vídeo aqui com a gente, vai querer iniciar nessa área, o que que tu indicaria para esse tempo? Estudar é muito, assim, acho que para tudo, né? O previdenciário, quando eu falo ele muda todo dia, ele muda todo dia, literalmente. Se não todo dia, toda semana, com certeza sai uma portaria nova. Estudar. E hoje, digamos assim, Amanda, você está começando hoje. O que que eu faria? Com certeza, a produção de conteúdo. Gastaria total tempo com produção de conteúdo. Porque, querendo ou não, se você estuda, você tem aí maior recurso para também fazer ali o conteúdo, né? Então, você está estudando, desse estudo você já faz conteúdo, mas com certeza, porque quando você produz conteúdo, você está prospectando. E então, é muito melhor, às vezes, você fazer 10 posts, digamos assim, de assuntos diferentes, que é muito mais fácil de 10 posts vir 1, 2 clientes do que você fazer 5 posts. Então, as chances são dobradas, né? Então, hoje eu estudaria e faria produção de conteúdo, se eu tivesse tempo. Legal. E qual a metodologia de estudo que tu utilizaria? Olha, eu gosto de estudar. Claro, hoje em dia eu estudo com base nos casos que eu tenho para resolver. E assim, gente, eu já tenho aí mais de 15 anos de advocacia, né? Não que eu acho que é pouco, né? Ainda tem muita coisa para aprender. Só que todos os dias aparece uma coisa diferente. Então, todos os dias eu leio alguma coisa. Seja voto, a melhor para mim, tá? Eu acho que a melhor forma de estudar é decisão. O lugar que eu mais estudo, a minha base de pesquisa mais importante atualmente é o site TRF. Então, eu entro lá, agora que é unificado, que ficou ótimo ali, que tem a TNU, tem tudo ali. Ontem mesmo eu estava ajudando um colega para ver a questão de prescrição e decadência e de um tema super relevante ali da TNU, que o STJ, enfim, tem prolatado decisões monocráticas contrárias a esse tema e ele está pendente de julgamento, que foi o caso desse meu amigo. E eu estudei pelo site do TRF, então eu entrei lá, li os votos, daí eu disse, olha, quem sabe a gente faz um embargo com base nesses fundamentos desse voto aqui. Para mim é uma maneira de você se manter atualizado, porque eles são decisões super recentes. Você tem o conhecimento prático, porque é o que está sendo julgado, é o que está sendo decidido. Não que eu não estude por livro, assim, eu gosto do livro, mas quando eu vou fazer as minhas aulas, né? Como eu dou muita aula também,
eu acabo usando mais para as aulas, mas na advocacia, para resolução mesmo, ou às vezes para uma mentoria, né, que eu vou ajudar um aluno a resolver um caso prático, eu prefiro estudar por votos. E outra coisa também, né? Às vezes, a gente lê uma tese num livro, enfim, num artigo, muito bonita. Nossa, esses dias eu vi ali uma discussão que o cara colocava um, 1 milhão e pouco assim de valor de causa e discorria tese que não aplicava decadência. Só que assim, uma tese totalmente dissociada da realidade, totalmente afastada do que o STJ entende. Então, é legal você, às vezes, fazer um estudo assim, pensar fora da caixa? Pode ser interessante, mas a gente precisa ter o pé no chão. Né? Levar em conta que um valor de causa de R$ 1 milhão com base numa tese que você criou da sua cabeça sem nenhum fundamento jurídico importante, é o teu cliente que vai correr risco de sucumbência, né? Uma tese que às vezes não está validada pelo judiciário. Então, a gente precisa ter muita cautela onde a gente vai focar o estudo. Eu, hoje, indico o site TRF, né? Onde você atua, porque é onde você vai se manter atualizado e vai estar de acordo com aquilo que quem julga os teus processos entende como correto. No papel e na faculdade é muito bonito, na prática é totalmente diferente, né? Eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos que é o seguinte: o papel aceita tudo. Ah, mas lá não sei aonde conseguiram. Sim, não é porque eles conseguiram que está certo. Não é porque o INSS fez que está certo. É verdade, tem muita mudança, né? Muitos casos por dia, o previdenciário tem muitos casos por dia, mas bem legal esse teu ponto. E falando um pouquinho do teu início, teve algum erro que tu cometeu lá no teu início que tu daria de dica para o jovem advogado não cometer? Eu acho que não um erro, assim, né? Porque a gente fala como erro, eu acho que tudo é um aprendizado. Sim, né? sim. O jovem advogado também precisa ter diversos aprendizados, mas algo que tu lembre que te ensinou muito? Eu acho que o principal erro... A gente erra todos os dias, até hoje a gente erra, né? Mas eu acho que o erro que mais dói é o erro na elaboração do contrato de honorários. Assim, jovens advogados, se debrucem em cima do contrato de honorários, conversem com outros advogados. Olha, qual foi aquela ação que você pensou assim, eu deveria ter cobrado dessa maneira? Porque não tem sensação. Claro que ganhar o processo é maravilhoso, né? No previdenciário representa muitas vezes o sustento de uma família inteira, né? Às vezes você ganha uma ação que a mãe fala, nossa, esse dinheiro vai pagar a faculdade do meu filho. Isso é maravilhoso. Mas, obviamente, a gente também quer ser remunerado por isso. E quando você está muito no início, querendo ou não, a advocacia, eu falo sempre, não é uma corrida de 100 metros. A advocacia é uma maratona. Então, você tem que ter fôlego para aguentar até o final os 42 quilômetros. É 42 quilômetros, né? Os 42 quilômetros. Então, se debruça em cima do contrato de honorários de vocês. Poxa, às vezes, eu vou fazer uma vez eu peguei um contrato que era uma ação declaratória e o colega tinha cobrado um percentual. Eu falei, como que você vai cobrar um percentual numa ação declaratória que não tem nenhum êxito? Ele não vai ter efeito financeiro essa ação. E ele cobrou 30%. Então, ele fez o trabalho de graça. De graça. Entendi. Então, eu acho que em relação, assim, a termos advocacia em si, seria estudar mais técnicas de atendimento, de relacionamento ao cliente, de elaboração de contrato. E aí, do direito previdenciário propriamente dito, né, na atuação, isso aí é no dia a dia, assim, às vezes não é nem um erro, às vezes é a tua estratégia que não foi a melhor, às vezes você entrou no juizado, renunciou ali o que excedia 60 salários mínimos do valor da causa para ir no juizado porque achou que era mais tranquilo, mas a jurisprudência era pior. Às vezes você entrou com uma prova que não estava tão favorável porque você não se ateve a um detalhe, sabe? Mas isso é mais a prática, assim, sabe? Eu acho que aquele erro que mais dói, que você pensa assim, poxa, ganhei, fiz tudo certo, só que eu não soube fazer esse contrato. Isso dói.
Dói. Eu tive um esses dias que doeu. Eu compartilhei com o pessoal lá no grupo. A gente estava falando sobre contrato até, que no meu contrato não previa multa, né? O meu é área civil, assim, né? Mas não previa multa por descumprimento da sentença. E aí acabou que a sentença foi descumprida vários e vários dias. Tá lá, meses rodando, tá rodando a multa diária e eu não vou ganhar nada em cima disso. Então é sempre um aprendizado, mas um aprendizado que precisou da prática, né? Sim. Tem que ter juros, multa e correção. É verdade. E Amanda, falando sobre perícia, né? Que o INSS lida muito com perícia. Eu sei que o advogado previdenciarista utiliza uma estratégia, já escutei de alguns, de colocar o cliente para perícia em outro local, em outra cidade. Como é que funciona isso para ti? Olha, isso aí a gente tem que ter bastante cuidado, assim, né? Porque hoje em dia os juízes, eles estão atentos. Então, na verdade, tem alguma situação que você usa ali a competência delegada, né? Para tentar passar uma perícia para a Justiça Estadual, que às vezes, por não ser tão especializada no previdenciário, acaba tendo uma perícia um pouco mais amena. Eu, particularmente, eu não utilizo dessa estratégia, tá? Eu converso bastante com o cliente. Hoje em dia, assim, benefício por incapacidade, a gente tem bastante lá no escritório, as nossas sócias fazem, né? Mas não é uma área que eu, assim, adoro atuar. Eu atuo mais quando o cliente fala assim, não, eu quero que seja você, ou enfim. Mas eu, particularmente... Não é Eu muito a tua sei que é praia. uma estratégia, eu acho que é uma estratégia válida, mas eu falo, a gente é advogado. O nosso trabalho ali, enquanto advogado previdenciarista, é verificar a questão de carência, de relação de nexo causal da incapacidade com a atividade, ou, né, com a atividade tanto laboral quanto do dia a dia, mas muitas vezes, pessoal, isso é importante a gente falar, aquele segurado ele não vai ter a incapacidade. E aí? Não adianta usar inúmeras estratégias porque não vai nem adiantar. É a mesma coisa, gente, assim... eu atendo muito, às vezes, colega que ele vai lá, fechou uma análise para cliente. E aí, ele faz a análise e ele fica muito chateado que ela não cumpre nenhuma regra. Ele diz assim, ai meu Deus, agora eu cobrei para fazer essa análise e ela não tem direito ao benefício. Eu sei, mas que culpa você tem nisso? Se ela não tem 180 contribuições para uma aposentadoria por idade, a culpa não é tua, ela não sabia que ela não tinha esse tempo. Você traçou uma estratégia para ela contribuir daqui para frente, para ela se aposentar de uma maneira melhor, e você tem que ser remunerado por isso. É o que eu falo, gente, não é porque a advocacia previdenciária tem uma área humana importante, social, que você vai trabalhar de graça. Sim. Né? E você não pode garantir um benefício para a cliente se ela não contribuiu ou se ela não está incapacitada. Então, a gente tem que ter essa visão. Fez cálculo, analisou toda a documentação. Às vezes, você analisou toda a documentação médica, criou toda uma tese de causa com a parte dela da doença. Eu trabalho muito também com as ações de isenção de imposto de renda, né? Bastante, que tem uma ligação forte ali com o previdenciário. E nessas ações, às vezes, a gente tem bastante perícia. Por quê? Porque por mais que o rol ali das doenças graves seja taxativo, nós temos atualmente várias decisões que equiparam algumas doenças àquelas que estão previstas no rol. E o nosso trabalho enquanto advogado é pegar aquela doença que está prevista no rol, demonstrar quais são os sintomas, quais os efeitos dessa doença na saúde, qual a parte médica que ela vai ter que demandar para aquele tratamento e equiparar com a cliente, com a doença da cliente. Isso dá maior trabalho, porque a gente é advogado, a gente não é médico. Então, você teve todo esse trabalho, ela passou por uma perícia. Se o perito médico que estudou para isso, né, está falando que não é a mesma coisa, o meu trabalho eu fiz, mas não foi além do que eu achei que era possível. E a gente precisa entender que é assim, que não dá para ganhar todos. Claro, é o que eu falo, quando a gente perde um processo, a gente tem que perder com a consciência tranquila. Falar para o meu cliente lá, seu João, a gente perdeu, mas
tudo que a gente podia fazer no seu caso, a gente fez. A gente retificou PPP, a gente retificou CNIS, a gente complementou contribuição, a gente comprovou a relação da sua doença com a sua atividade. Tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Se não deu certo é porque realmente não fazia jus, ou não era essa a interpretação, ou mudou a jurisprudência no meio do caminho, que também acontece, né? A revisão da vida toda está aí para aprovar isso. Exatamente. Então, a gente pode perder, a gente vai perder, faz parte. Mas a gente tem que perder com a consciência tranquila. Não com aquela sensação assim, se eu tivesse corrigido essa prova aqui, eu acho que o resultado teria sido diferente. Se eu tivesse embargado, se eu tivesse pré-questionado, essa sensação é que a gente tem que evitar. Olhando de longe, eu que não atuo na área previdenciária, eu vejo que é uma área que tu tem que ter um cuidado muito grande com os documentos. Na verdade, em todas as áreas do direito, mas o previdenciário é um cliente que, na maioria das vezes, hipossuficiente, não tem tanto entendimento nos documentos, então tu tem que ter uma análise, um cuidado. E correto também cobrar por essa análise, porque o advogado trabalhar de graça não tem como, né? Sim, eu falo para o cliente que o mais difícil é montar o quebra-cabeça da vida contributiva. Quando o cliente chega para mim falando assim, eu quero dar uma olhada na minha aposentadoria, porque comecei a trabalhar... Às vezes eles chegam assim, eu trabalho, eu tenho 40 anos. Aí você olha a idade do cara, o cara tem 54. Ele falou assim, nossa, o senhor começou a trabalhar com 14 anos, começou a contribuir, nunca parou? Não, eu trabalho há 40 anos, mas eu contribuí um pouco. Aí você olha o CNIS, o cara tem 18 anos de tempo de contribuição. Então, assim... Como que você vai fazer uma análise diante disso? Tá, o cara tá falando que ele tem 40 anos de trabalho, que não é a mesma coisa de tempo de contribuição. E aí você vai ter que montar, tá? Você tem 40 anos de trabalho. O que você fazia? Você tem prova dessa atividade? Você consegue recolher em atraso, se precisar? Você trabalhava com exposição a agente nocivo? Tem todo um questionário que você precisa saber, porque dependendo da resposta, é uma tese que você vai criar. Então, ele começou a trabalhar como empresário, como autônomo, aí ele exerceu ali a atividade, enfim, por conta própria, não recolheu, depois ele começou a recolher, aí agora você quer pagar 1, 2 anos de atrasado, então você vai ter que criar a tese de qual era a atividade, de como que ele vai recolher em atraso. Aí depois, digamos que ele começou a trabalhar com tempo especial. Aí você vai ter que ir atrás do PPP, do LTCAT, demonstrar qual era a atividade, se a exposição era habitual, se era permanente, se tinha EPI, se não tinha, se era ruído, se era agente químico. Então, eu falo, às vezes você cria um livro de direito previdenciário só com base num cliente. Vai ter tempo rural, vai ter tempo especial, vai ter recolhimento em atraso, vai ter benefício por incapacidade. Então, o previdenciarista ele tem que saber todos esses assuntos para fazer uma ação. Meu Deus. É muito conteúdo. É muito conteúdo para uma ação. Realmente, tu vai dando check lá, né? Fechou esse também. Não, mas é uma área bem extensa, bem legal. E, Amanda, indo já finalizando aqui a nossa conversa, se tu se olhasse no espelho hoje e se visse uma jovem advogada, o que tu falaria para ti? Olha, eu falaria o seguinte. Falaria para continuar, para não ter tanto medo, para não perder tanto sono, para não se importar tanto com a opinião dos outros. Hoje em dia eu não me importo, mas eu já me importei, principalmente no início. Não que eu não me importe, né? Ficou extremamente arrogante essa frase. Mas não sofrer com isso. Eu acho que o jovem advogado, ele tem ali uma dorzinha de... eu só quero que as pessoas saibam que eu sou capaz. Mas, às vezes, nem ele mesmo acredita que ele é capaz. Sim, você é capaz. Você passou numa prova super difícil, que é a prova da OAB. Você escolheu uma profissão extremamente que, né, a gente já tem aí historicamente que não é para covarde, né? Como acho que é o Rubem Alves que fala isso, né? Que não é para covardes. Então, acredite em você. Eu acho que por mais que no fundo, assim, a gente acaba acreditando, porque senão a gente também não acordaria todos os dias e iria para o escritório e continuaria fazendo. Então, eu acho que no fundinho ali a gente acredita.
Mas acreditar de verdade que você é capaz, que você vai ser um ótimo advogado, que você vai estudar, vai se dedicar e os seus clientes vão vir e vão te indicar e que vai dar certo. E olhando, assim, as pessoas, né, que começaram junto comigo nessa área, que advogaram também, só não deu certo quem desistiu. Se você continuar, se você atender os seus clientes, se você ter seriedade, se você trabalhar dentro do que é correto, né, ter uma conduta retilínea, que eu gosto de falar, você vai dar certo. Não tem como dar errado. Então, isso que tu falaria para Amanda jovem. É isso que eu falaria, assim. E eu falaria, continua, não se estressa tanto, não perde tanta noite de sono, né? A gente, até hoje, né? Até hoje, gente, é incrível, assim. Eu saio do escritório, eu olho todos os prazos ali. Não tem nenhum prazo para hoje. Todos. Dá 11h30, eu olho meu celular, eu já entro no EPROC. Para olhar se não tem nada. Gente, será que eu olhei mesmo? Mas hoje, será que eu olhei? Eu acho que essa sensação é a pior de todas, sabe? Ou você, às vezes, está dormindo, assim, quer ver de manhã cedo que você está ali na dúvida se levanta agora, se não levanta, daí você pensa, você lembra de um processo assim, putz, eu tinha que ter juntado tal coisa. Não, mas eu já juntei. Assim, vem uns casos, assim, acho que essa sensação, acho que ela acompanha a gente pro resto da vida. Essa sensação de pensar no... E é engraçado que, às vezes, os clientes acham que a gente não lembra, ou que a gente... Não, gente, a gente lembra dos casos. De todos. De todos, a gente lembra. Tem uns que é mais cabeludo, tem uns que são mais tranquilos, mas a gente lembra de tudo. E se fosse para tu indicar um livro para o jovem advogado, seja da área de previdenciário ou não, qual que tu indicaria? Olha, recentemente eu li um livro que eu gostei muito, que fez, assim, muita diferença no meu... Está fazendo, na verdade. Tá? É um livro, é um clássico do Marco Aurélio. Eu gosto de estudar o estoicismo, eu estou nessa pegada aí estoica, que é Meditações do Marco Aurélio. É um livro super, super, super antigo, mas extremamente atual. E eu acho que para quem está começando assim na advocacia, que tem essa questão de ter a necessidade de estar com aquela sensação que ele está controlando tudo para não ficar tão ansioso, esse livro, ele te deixa mais calmo. Ele fala, você não pode sofrer, você não deve sofrer por aqueles assuntos que você não tem como controlar. E isso é real, assim, né? É muito real. E essa questão também que a gente estava falando, a gente acreditar em nós mesmos, né? Na sua própria trajetória e não se importar tanto com a opinião dos outros, esse livro, ele trata muito isso também. Ele fala muito, assim, que por que se preocupar tanto com o que os outros falam sobre você? Ele dá um exemplo da esmeralda. Uma esmeralda não vai deixar de ser uma esmeralda, não vai deixar de ser valiosa porque alguém diz que ela não é valiosa. Ela vai continuar sendo valiosa. Não é porque você não gosta da esmeralda, você acha que ela não tem valor, que ela não vai ser valiosa. Então, eu acho que eu indicaria Meditações de Marco Aurélio. Legal, gostei, vou ler. Eu tenho lido todas as indicações aqui, mas meio parcelado assim, né? Porque são vários livros, vários episódios, mas vou ler esse teu, vou buscar. E Amanda, quero te agradecer, tá? Por ter aceito o nosso convite, vindo aqui compartilhar um pouquinho da tua experiência na advocacia previdenciária. Na nossa comunidade tem muita gente que já está nessa área, mas que também quer migrar para essa área, tem muito interesse. E eu acho que tu trouxe dicas valiosas aqui para esse início de advocacia. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada. E pessoal, finalizamos o nosso episódio e aguardo vocês para o nosso próximo episódio.